que ele está se comportando, por que está sendo tão suave nesse aspecto? Porque ele parece o único que está defendendo o mínimo de equilíbrio nas contas públicas. Nem a própria Simone Tebet, que era a mais à direita, entre aspas, da equipe econômica, está tão comprometida na defesa das contas públicas, e ele parece o que briga para não quebrar, de fato, o orçamento federal. Não sei se é por convicção, inclusive porque a equipe dele não estava absolutamente comprada com a ideia. Não está comprada com a ideia. Se você pegar o secretário de Política Econômica, Guilherme Mello, era um cara radicalmente contrário a isso. Mas vamos também colocar em perspectiva, assim, que austeridade que a gente está falando, né? Porque o arcabouço fiscal, ele parte de uma concepção errada e operacionalmente ele não vai funcionar. Então, assim, do ponto de vista de discurso, fica muito bacana. Agora, bacana comparado à alternativa. Mas, assim, operacionalmente esse negócio não vai parar em pé. Pois é, por que você acha? Porque é muito complexo, tem tanto gatilho que ninguém entende quando ativar cada um. Qual é o problema do arcabouço? Tem vários. Assim, um negócio, ele é a mesma crítica que você pode fazer ao teto de gastos, né? E outras tentativas. A gente teve teto de gastos, a regra de ouro, a gente teve as metas de resultado primário. Você tem ali alguma coisa, algum tipo de regra que de alguma forma, de cima para baixo, tenta impor um certo grau de disciplina no governo. Então, você tem que gerar um superávit primário de tanto, você só pode emitir dívida para pagar investimento, você não pode gastar mais do que um certo teto de gastos, e agora você não pode gastar mais do que X% de crescimento ao ano, exceto se aconteça Y, mas não nos casos em que Z também ocorra, porque nesse caso você tem que checar exatamente qual que é a data de nascimento da tia do Guilherme Mello para ver se está valendo ou não está valendo. E se a conjunção estiver em Áries, é um pouco isso. Mas todas essas regras, elas partem da mesma ideia que você pode, de alguma forma, impor de cima para baixo um limite para a despesa. Tá ok. Só que você tem um outro conjunto de regras que governa a dinâmica de várias outras despesas. Então, maior delas, Previdência. Previdência depende de demografia, depende das regras que existem, agora ficam um pouco melhores, depende do que vai acontecer com o salário mínimo. E não é só a Previdência. Vai lá, o BPC, benefício de prestação continuada, também depende do mínimo. O abono salarial, também. O seguro-desemprego, também. Então, você vai olhando isso daqui, né, no conjunto da obra, a gente está falando aí de mais de metade da despesa federal. Aí você tem uma série de regras também que determinam a evolução da despesa com funcionalismo, que é a segunda maior despesa individualmente do governo. E ela vai evoluindo também. E aí você tem uma série de regras que vão determinar quanto você tem que gastar em saúde, quanto você tem que gastar em educação. Com a revogação do teto, voltam as vinculações entre a evolução de receita e o gasto em saúde e educação. E aí, quando você vai colocando tudo isso junto, você vê que tem uma massa de despesa obrigatória que hoje supera com larga folga 92, 93% da despesa total, que evolui de acordo com essas regras. Aí você fala assim, você coloca uma regra e diz, isto aqui não pode crescer além disso. Aí você tem um monte de coisa que está crescendo. Bom, cedo ou tarde, elas vão colidir. Aconteceu com as metas de resultado primário. O que a gente fez? Mudou as metas. Mudou as metas, quando não fajutou. Né? A gente fajutou, mudou meta. Teve caso da LDO, um determinado ano, a LDO, lembra, ela tem que ser aprovada em abril do ano anterior. Se ser aprovada em abril do ano anterior, ela foi mudada em dezembro do outro ano para acomodar o resultado que não estava de acordo com a LDO. Então você muda as metas, e isso tudo você Supremo muda o teto. Quieto, não falando nada, né? A TCU, o Supremo, qualquer corte, não. STJ, ninguém falou nada. Então, que mostra a futilidade do exercício. Se você impõe um limite, ele pode ser, o teto, o crescimento era 0, exceto algumas coisas. Esse aqui é entre 0,6 e 2,5, com uma lista que, enfim, ainda precisa ser definida do que está dentro, o que está fora. Mas de uma forma ou de outra, é exatamente a mesma ideia. Eu vou impor um limite. Só que tem um monte de gente que fala, não, esse limite, né, ele vai crescer. Né, os gastos vão crescer. Acabei de sair de uma apresentação do Marcos Mendes, ele vai olhar, olha, se você pegar no que vai acontecer nos próximos anos com
Previdência, BPC, abono e salário e o auxílio-desemprego, né, ele vai crescer a um ritmo entre 3,5% e 4% além da inflação ao longo dos próximos anos. Não é tudo, mas é um pedaço enorme da despesa. E aí você introduz outros elementos de rigidez na história. Então, você colocou um piso de investimento. Então você vê que o conjunto, se você somar as regras individuais, elas vão no rumo oposto da regra geral. E a história do Brasil, pelo menos recente, ela ensina que sempre que há essa colisão, quem perde é a regra geral, não as regras individuais. Inclusive que é mais complicado. Para você mexer na regra individual, você tem que fazer uma reforma previdenciária, que a gente fez um pedaço, mas não fez tudo. Para mexer no funcionalismo, você vai ter que mexer na reforma administrativa. Para mexer nas vinculações, você vai ter que mexer na Constituição. Na Constituição e em todas as regras de formulação do orçamento no país. Então, é uma tarefa politicamente complicada, não quero minimizar o problema. Mas se você não fizer isso, você pode colocar a regra que você quiser. Existe um prazo no qual essas coisas vão cruzar. E na hora que cruzar, a regra geral espirra. Então, o pecado original do arcabouço é esse, que é agravado pela complexidade da coisa, né, e uma série de possibilidades de escape ainda no meio do caminho. Claro.